Você sabia que o Corinthians pode perder pontos no Campeonato Brasileiro se sofrer novo transfer ban? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre um vacilo gigante do Corinthians, que acaba de perder sua maior estrela da base para um rival da Série A. Bora falar também sobre bastidores, mercado, transferências e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o Corinthians e o primeiro grande erro da era Osmar Stabile, o presidente alvinegro acaba de perder a maior joia das categorias de base do Timão por apenas 14 milhões de reais. Eu me refiro a Cauê Furquim, atleta de 16 anos que atua como ponta, jogava no Sub-17 e também no Sub-20 do Timão. O Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais e deve apresentá-lo nos próximos dias. Cauê que inclusive nem apareceu para o treino dessa quinta-feira no Sub-17. Onde é que entra o erro do Corinthians? O Timão permitiu que o Cauê fosse convocado para a seleção brasileira da categoria e chegasse a se sentar no banco de reservas do time profissional sem um reajuste salarial. Isso significa que o Cauê seguia recebendo os mesmos 7 mil reais por mês que tinha direito enquanto era um menino apenas do Sub-17. A multa rescisória para casos como esse indica o pagamento da multa de 2 mil vezes o salário. 7 mil de salário vezes 2 mil e a gente chega aos 14 milhões de reais. Depósito feito pelo Bahia e Cauê Furquim será reforço do tricolor de aço. É o tipo do negócio inaceitável. Atleta que havia chegado ao Corinthians no Sub-14, o grande destaque do time, enorme qualidade, muita virtude, drible, finalizações vinham melhorando, enfim, temporada atual de 18 jogos e 2 gols. Só para completar, em relação ao Corinthians, uma baita de uma dispensa de vários atletas, mais de 40 jogadores já foram dispensados das categorias de base por falta de qualidade. Esse atleta em específico deixa o clube com enorme potencial e uma baita perda. Hora de falar sobre o Corinthians, assunto sério, o Timão pode perder pontos no Campeonato Brasileiro caso sofra novo transfer ban. Vale a lembrança de que na última terça-feira a FIFA puniu o Corinthians com a proibição de inscrição de atletas até o pagamento de 33 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra de Félix Torres. O Corinthians comprou o zagueiro equatoriano, mas não pagou. Há ainda outras duas condenações para acontecerem a qualquer momento. Os julgamentos, inclusive, na Corte Arbitral do Esporte já aconteceram. Uma dívida de 23 milhões de reais com o Tadieres pela compra do Rodrigo Garro e uma dívida de 40 milhões de reais do Timão para com o meio-atacante paraguaio Matias Rojas. Se essas punições acontecerem antes de o Corinthians fazer a quitação da grana com o Santos Laguna, o Timão pode perder pontos no Campeonato Brasileiro e essa nem seria uma novidade por aqui. Vale a lembrança de que o Cruzeiro, quando jogava a Série B em 2020, chegou a perder 6 pontos. O campeonato começou com o Cruzeiro negativado em 6 pontos por causa de uma dívida pequena até, de 13 milhões de reais que o clube tinha para com o Al-Wahda, por conta de um empréstimo não pago referente ao volante Denilson. Só para completar, em relação ao Corinthians, contar que o presidente Osmar Stabile tem tentado levantar como parceiros eventualmente investidores e patrocinadores esses 33 milhões de reais para quitar o mais rápido possível essa punição relacionada ao Santos Laguna. Só para completar em relação ao Timão, contei para vocês no vídeo do início da tarde dessa quarta-feira, melhor, dessa quinta-feira, que o Corinthians perdeu uma das suas maiores, se não a maior promessa das categorias de base. Trata-se de Cauê Furquim, atacante de 17 anos de idade, melhor, 16 anos de idade, que negociou com o Bahia. O Bahia pagou uma multa de 14 milhões de reais. O pessoal do Corinthians está revoltado com o comportamento do Bahia, inclusive divulgou-se uma nota afirmando que o Corinthians rompeu com o Bahia e o Grupo City. Antes da divulgação dessa nota, o Nenê do Posto, que é o diretor de futebol da base do Corinthians, já havia afirmado, abre aspas, ele tinha um dos maiores salários do Sub-17 e em mais 2 anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas. Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram, fecha aspas, Cauê Furquim, que ganhava 7 mil reais por mês por conta desse salário baixo, multiplicado por 2 mil, multa de 14 milhões de reais, o Bahia pagou a multa e vai ficar com o jogador. E você, o que pensa sobre tudo isso? Não esquece de usar o espaço para comentário, para opinar sobre o que quiser. Bora falar agora sobre o Corinthians, pressão nunca antes vista pela demissão de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol virou alvo de várias campanhas internas. De aliados, opositores, todo mundo pedindo a dispensa do Fabinho Soldado. São vários os motivos. O maior deles, vários dos aliados do presidente Osmar Stabile enxergam o Fabinho
como alguém do Augusto Melo. Afinal de contas, foi o ex-presidente quem contratou e inventou o Fabinho Soldado como diretor executivo de futebol. Além disso, pesa contra o Fabinho uma série de contratações avaliadas como equivocadas. O contrato de quase 6 milhões de reais por mês que o Corinthians paga a Memphis Depay também pegou mal para o diretor executivo de futebol, algo como alguém, como o Fabinho, permitiu que fosse feito um contrato tão alto quanto esse. Só para completar, também há uma percepção de que o Fabinho não tem a liderança necessária para eventualmente punir jogadores. O cara fez alguma coisa errada, o Fabinho não tem o traquejo para chegar e aplicar uma multa ou dar uma dura pesada, até por isso alguns atos de indisciplina têm sido vistos. Posso assegurar que Osmar Stabile não demitirá o Fabinho Soldado antes da eleição. Ele entende que há necessidade de esperar para a definição do próximo presidente do Corinthians. Vale a lembrança de que no último sábado o presidente afastado, o Augusto Melo, foi alvo de um impeachment, está fora do clube. E nos próximos dias, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, fará uma convocação para o Conselho Deliberativo em que será escolhido um novo presidente. Osmar Stabile será o candidato da situação. Posso assegurar que Antônio Roque Cittadini quer se lançar como candidato de oposição. Tem também André Castro, que é menos conhecido na política corintiana, mas assegura ter 5 bilhões e meio de reais de parceiros para investir. Esse dinheiro viria de um memorando de intenções que já foi assinado com um fundo de investimentos internacional. Esse fundo estaria disposto a fazer um acordo pelos name rights da Arena, name rights do centro de treinamento e uniforme alvinegro. Para falar agora sobre o Corinthians, já dá para dizer que o transfer ban imposto pela FIFA nesta terça-feira causou o primeiro impacto negativo. O Corinthians foi avisado pelos representantes de Ricardo Esgaio, lateral direito português de 32 anos de idade, que não há mais negociação. O Esgaio não pretende esperar que o Corinthians consiga reaver a condição de inscrição de atletas. Hoje ele está punido de inscrever jogadores por conta de uma dívida que tem com o Santos Laguna referente à compra de Félix Torres. Dívida de 33 milhões de reais, isso significa que o transfer ban ou o impedimento para registro de novos atletas só cai assim que o Corinthians fizer esse pagamento e não há prazo nem previsão de quitação dessa dívida. O Corinthians enfrenta enormes dificuldades financeiras. O Esgaio tem pressa para definir seu futuro, ele até cogita a rescisão de contrato de forma amigável com o Sporting, mas preferiria solucionar essa questão o mais rápido possível. A tendência é que ele continue no Sporting ou vá jogar numa equipe grega. Corinthians que apresentou nessa quarta-feira o Vitinho. O atacante deixou claro que está há mais de 2 meses sem jogar e não pode acelerar o processo de retorno sob o risco de se contundir. Existia uma tendência, uma necessidade do técnico Dorival Júnior de escalar o Vitinho para sábado, confronto contra o Bahia no Campeonato Brasileiro Neoquímica Arena, até porque o Romero está suspenso. O Corinthians também já não tem Yuri Alberto e Memphis Depay, mas o Vitinho deu a entender nessa entrevista coletiva que ainda vai precisar de mais algum tempo para se colocar à disposição. Fala aí, galera torcedora do Timão. Ficamos com mais um vídeo aqui do Corinthians. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, beleza? Compartilha com os amigos nas redes sociais, dá aquela moral. Depois você compartilha com mais gente ainda, tá? É isso aí. Tchau, tchau.